A paz do Senhor, amados da Jerusalém, e a todos que nesse momento estiverem nos vendo, nos ouvindo, a paz do Senhor para todos, viu? É sempre uma alegria poder estar junto com todos vocês, com o pessoal da Jerusalém, tendo momentos de comunhão, tendo momentos de reflexão a respeito da palavra do Senhor, né? É sempre um privilégio para nós fazer isso. E nesta noite, nesse culto, Vitória do Espírito Santo, o pastor Carlos, né? E eu creio que o Senhor nos designou para estar compartilhando uma palavra que eu creio que é do coração de Deus para nós. Em primeiro lugar, eu gostaria de estar agradecendo a intercessão da Igreja Jerusalém, a intercessão de todos os irmãos pela minha vida, pela vida do meu esposo, né, pelos momentos que nós passamos de enfermidade, mas que o Senhor nos livrou, o Senhor ouviu a intercessão do povo dele, a nossa intercessão em nosso favor. E nós somos muito gratos ao nosso Deus pelo amor dos irmãos e pela união que nós temos em Jesus Cristo, né? Independente de onde nós estamos congregando, nós somos um só corpo, o corpo de Jesus. E nós devemos refletir sempre neste mundo, né? Quem Deus é, né? Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, está conosco e está em nós, e nós devemos refletir essa presença santa que está conosco todos os dias. E para isso, nós precisamos viver em santidade, né, amados? Porque Ele é santo. Nós precisamos refletir a presença de Deus que está em nós através do seu Santo Espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E que tremendo é isso, não é verdade? Só que nós temos que ter essa consciência de quem nós somos em Cristo e de que temos essa função de representá-lo nessa terra, né? Que os que nos veem vejam o reflexo da presença dele em nós. E falando em interceder, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite uma pequena porção da palavra de Deus que trata de intercessão. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito, né, na continuação do versículo: orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O intercessor, amados, na verdade é aquele que se coloca entre Deus e os homens, a favor destes, a favor dos homens, para pleitear a sua causa como se fosse a sua própria causa. Nós somos o canal de Deus na terra, não só para a proclamação da sua palavra, né, da palavra dele, da vontade dele e obra de redenção que Jesus fez por nós, mas também canais de intercessão. Todos nós somos chamados a exercer o sacerdócio também. E o sacerdote era aquele e é o que se coloca diante de Deus no lugar do homem, levando as necessidades, né, as suas necessidades, as necessidades dos homens, à presença daquele que pode intervir de forma milagrosa, de forma miraculosa, na vida de cada um, na vida da raça humana. E essa afirmação que eu estou fazendo, amados, ela está respaldada na palavra de Deus que está em 1 Pedro 2,9. Lá está escrito assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou
das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? É verdade que depois de nós reconhecermos o sacrifício de Jesus por nós e confessarmos que Ele é o nosso Salvador e Senhor, todos nós temos acesso à presença de Deus, acesso a Deus por meio dele, por meio de Jesus. Porém, é também verdade que a Bíblia nos exorta a orar uns pelos outros e fazer súplicas e intercessões por todos os homens, conforme nós acabamos de ler. Então, a intercessão, amados, é imperativo, é ordem, é uma ordem, é um chamado, é um dever e mais que isso, é um privilégio nosso. Jesus Cristo é o nosso intercessor junto ao Pai. A palavra diz que Ele está assentado à direita do Pai e intercede por nós. Mas isso não basta. A terra é ainda dos filhos dos homens. Está escrito na palavra, a terra é dos filhos dos homens e é nela que as batalhas se travam. Em Cristo nós temos uma aliança com Deus, mas ainda é através dos homens que tudo se realiza na terra. Nós somos a boca de Deus. É através da nossa boca, né, através dela, que o Espírito Santo vai orar na terra, o que Jesus ora lá no céu. Através de nós, Ele, o Espírito Santo, intercederá com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos orar como convém. É o que está escrito na palavra. A intercessão deve ser uma das prioridades na nossa vida, amados. Fazer intercessão por todos deve ser uma prática constante, diária em nossa vida. Nós somos chamados a interceder. E não responder a esse chamado de Deus é estar em pecado. Se não intercedermos, estaremos em pecado. A intercessão não muda Deus, mas ela pode mudar as circunstâncias. Deus deseja mudar as circunstâncias que não estão de acordo, que não estão em conformidade com a vontade dele. E ele busca os intercessores para que tais mudanças ocorram. Nós temos o exemplo de Abraão. Abraão intercedeu para que as circunstâncias, né, que Deus havia anunciado, que iria destruir Sodoma e Gomorra, mudassem. O intento de Abraão, na verdade, não era proteger, não era assim, Sodoma e Gomorra, mas era proteger o seu sobrinho Ló e a sua família que moravam lá. E Deus sabia disso. Mas Abraão foi dando números para Deus, dizendo, Deus, se tiver tantos justos, o Senhor não destrói? Deus disse não. Se tiver 20, se tiver 30, se tiver 20. Abraão chegou só até 10. E Deus falou, se tiver 10 eu não destruo. Mas Deus não pôde deixar de destruir. Então tinha menos de 10. Só que Deus, por causa da intercessão de Abraão por aquelas terras, mas sabendo que o seu sobrinho estava lá, Deus destruiu aquelas terras, mas deixou com vida, tirou de lá Ló, sobrinho de Abraão, e a sua família. Então Deus mudou essa circunstância na vida de Ló e da sua família por causa da intercessão de Abraão. Lá em Tiago, no capítulo 5, dos versos 16 ao 18, está escrito que muito pode por sua eficácia a oração do justo, Eficácia, amados, é poder. Outro dia a pastora Lourdes também ministrou sobre oração eficaz. Eficácia é poder, é habilidade. Então nossa oração tem poder, ela tem habilidade. E nós fomos feitos justos, Muito pode por sua eficácia a oração do justo. Nós fomos feitos justos em Cristo Jesus. Ele nos justificou. Ele derramou seu sangue para nos purificar dos nossos pecados e nos dar vida e vida em abundância. Então, nós precisamos dessa revelação, que está na palavra, na igreja, porque Deus opera o seu grande poder por intermédio do justo, por intermédio daqueles que foram justificados por Jesus. Logo, nós não podemos deixar de interceder, porque caso contrário nós vamos bloquear o poder de Deus em nossas próprias vidas e na vida de outros.
Então, amados, precisamos interceder, precisamos orar sem cessar, precisamos confiar no nosso Deus, precisamos ter ousadia para orar com confiança, sabendo que Deus não é homem para mentir e o que está na palavra dele vai ser cumprido em nossas vidas e através de nós. Somos o templo do Espírito Santo de Deus aqui na terra e ele opera através de nós, das nossas atitudes. Se formos santos como Ele é santo, grandes coisas o Senhor pode fazer por nosso intermédio aqui, nesse tempo, hoje, agora. Pode mudar circunstâncias em nosso favor, em favor da nossa terra, em favor da nossa família, em favor dos nossos queridos, dos nossos filhos. Para finalizar, amados, esta mensagem curta, mas objetiva neste dia, eu gostaria de fazer uma oração de intercessão pela vida do pastor Carlos, o anjo dessa igreja Jerusalém, da minha irmã Maria José, né, em quem Deus plantou essa semente de levar a palavra dele, o evangelho, a cura, a salvação, aí para o bairro do Heliópolis e para todos os lugares onde tem sido vidas têm sido alcançadas, não somente aí, mas através de missionários que foram sustentados e são ainda por essa obra que Jesus confiou às mãos do pastor Carlos. Mas ele tem sofrido ataques na sua saúde, no coração, ele tem um marca-passo, né? Passou por problemas de enfermidade, de infecção, de urina há pouco tempo, mas atualmente ele tem enfrentado um ataque na sua saúde, no nervo trigêmeo, que tem entristecido ele um pouco, mas o nosso Deus é poderoso e pode, através da nossa intercessão, mudar essa circunstância. Então eu quero interceder pela saúde do pastor Carlos e também pela vida do meu esposo, né? E eu quero interceder conforme nós aprendemos aqui no capítulo 1 de 1 Timóteo, né? No capítulo 2 de 1 Timóteo, no versículo 1, que nós iniciamos esta mensagem, onde diz que antes de tudo, recomendo, o apóstolo Paulo nos recomendando, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Então eu quero orar nesta hora, te convidar a fechar os seus olhos e orar em concordância comigo nesta oração e de intercessão, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, confessamos Tua palavra sobre cura. E à medida que nós o fazemos, nós cremos e dizemos que Tua palavra não voltará para o Senhor vazia, mas ela cumprirá aquilo que ela diz que vai acontecer. Assim nós cremos em o nome de Jesus que o pastor Carlos está curado. Também cremos que o meu marido, o pastor Valdir, está curado e que todos os enfermos citados em nosso grupo da Jerusalém estão curados de acordo com a Tua palavra que está escrita em 1 Pedro 2,24. Lá está escrito que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Também, conforme está escrito, essa mesma verdade, a Tua palavra em Mateus, no capítulo 8, verso 17. Portanto, Pai, com grande ousadia e confiança nós declaramos, na autoridade da palavra escrita e da autoridade que Jesus nos confiou, nos outorgou, que o pastor Carlos e o Valdir estão livres da maldição da doença de inflamação de trigêmeo, de doenças cardíacas e que essas enfermidades são ilegais neles, pelo que nós as rejeitamos em nome de Jesus.
Rejeitamos os sintomas e confessamos cura. Declaramos cura também para os demais enfermos que estão mencionados no grupo da Jerusalém, e nós temos orado e intercedido por eles para a glória do Senhor. Declaramos ao mundo espiritual, em nome de Jesus, que o pastor Carlos e o pastor Valdir estão curados para a glória do Senhor. Declaramos que a Jerusalém pertence ao Senhor. Declaramos que pertencemos ao Senhor. Declaramos que a nossa nação pertence ao Senhor. Declaramos que somos livres, livres para adorar o Senhor. Declaramos que o teu povo, Senhor, o teu povo pertence a ti. Declaramos, Senhor, declaramos ao mundo espiritual que habitamos à sombra do esconderijo do Altíssimo e nenhum poder do inimigo prevalecerá contra nós. Nós permaneceremos firmes e na completa certeza que o teu poder, Senhor, está operando nas vidas dos teus servos, na vida do pastor Carlos, na vida do pastor Valdir, na vida daqueles que estão com a sua saúde debilitada nesse momento, e que a sua cura, Pai, se manifestará na vida deles, nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Papai, também te pedimos que o Senhor levante intercessores santificados por ti, separados por ti em nosso meio, que cumpram, que possamos cumprir o propósito do teu coração como intercessores, que possamos orar sem cessar, incessantemente, que possamos interceder em favor de todos os homens, como está escrito na tua palavra, com ações de graças, Pai, que nós possamos interceder por nossas próprias famílias, por todos os homens, pelas autoridades constituídas que exercem autoridade sobre nós, sobre nossa nação, para que esses homens temam o Senhor e governem com integridade, com honestidade e reconhecendo o Senhor como o único Deus verdadeiro e Senhor. Intercedemos, Pai, para que homens e mulheres tementes ao Senhor se levantem para reinar, que se coloquem em posições de autoridade sobre nós, na nossa nação, nos estados, nos municípios, no Congresso Nacional e em todas as esferas de governo. Declaramos que a nossa nação pertence ao Senhor Jesus e que teremos paz para viver até a volta dele. Oramos por Jerusalém, oramos, Senhor, por Israel, oramos por essas nações que estão em guerra. Te pedimos misericórdia, Senhor. Te pedimos misericórdia pela nossa própria nação, pela chuva, Senhor. Que o Senhor faça cessar esses temporais que têm caído sobre Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, que tem levado tantas vidas, causado, Senhor, tanta destruição. Te pedimos misericórdia, te pedimos perdão pelos nossos próprios pecados, perdão pelos pecados do teu povo, perdão pelos pecados da nossa nação. Sara a nossa nação, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Sara a nossa nação. A nossa nação pertence ao Senhor. Nós declaramos que a nossa nação pertence ao Senhor. Declaramos, Pai, que seremos um povo abençoado, que o Senhor nos dará paz para viver. E nós oramos agradecidos pela tua maravilhosa graça sobre nós, sobre o teu povo, sobre nossa nação, em o nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Recebam a bênção do Senhor. Que o grande amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e a consolação, a intercessão, a presença santa do Espírito Santo de Deus esteja conosco, esteja nos orientando, nos dirigindo
nos fortalecendo, nos ajudando a sermos intercessores incessantes, hoje e todos os dias, até a volta do nosso Salvador e Senhor Jesus. Deus os abençoe, você, a sua casa, a sua família, com saúde, com paz, com o amor de Deus sobre vocês, sobre todos nós, e que sejamos santos, santificados em toda a nossa maneira de agir, em todos os lugares onde nós formos ou estivermos, que a presença santa do Espírito Santo possa ser vista através de nós, por todos os lugares, em o nome de Jesus. Amém, amém. Deus os abençoe. Amo vocês em Jesus. Amém.